Olá, esse é o curso de Matemática Básica para o Enem, da plataforma Mais IFMG. Agora nós vamos aprender um pouco sobre regra de 3. Regra de 3. O que é uma regra de 3? Bom, regra de 3 é um recurso matemático que possibilita resolver problemas que envolvem duas ou mais grandezas. A regra de 3 ela pode ser simples. Uma regra de 3 simples envolve somente duas grandezas, que são proporcionais de forma direta ou inversa. Nessa relação de grandezas, teremos 4 valores envolvidos. Lembrando que 3 valores serão conhecidos e um valor é o valor desconhecido, e ele poderá ser determinado pelo procedimento matemático da regra de 3. Vamos tratar a regra de 3 simples em um passo a passo. Primeiro passo para se resolver um problema a partir da regra de 3 é montar uma tabela com as grandezas e seus respectivos valores. Segundo passo, identificar as grandezas em diretamente ou inversamente proporcionais. Terceiro passo. Esse passo possui duas situações. Situação A. Caso as grandezas sejam diretamente proporcionais, nós vamos montar a proporção e aplicar a propriedade fundamental das proporções. Mas se for a situação B, as grandezas inversamente proporcionais, nós vamos montar uma proporção com um detalhe muito especial. Nós vamos inverter o valor de uma das razões e, após isso, aplicar a propriedade fundamental das proporções. E o quarto passo é resolver a equação resultante. Bom, vamos resolver o problema utilizando esse passo a passo. Então, nós vamos primeiro montar essa tabela com grandezas e valores. Olha o problema. Em uma panificadora, toda manhã são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, com a mesma quantidade de material, quantos serão produzidos? Então, nós temos duas grandezas. A primeira grandeza é a quantidade de pães. Vou colocar aqui, ó, pães. E ele tem uma unidade, que é unidade, em números 1, 2, 3 pães. E a segunda grandeza é o peso de cada pão. O peso de cada pão tem uma unidade, é grama. Ok? Então, peso em gramas. Agora vamos colocar os valores. Nós já temos as grandezas e podemos fazer a análise sem valores. Então, com a mesma quantidade de material, se eu aumento a quantidade de pães, se eu aumentar a quantidade de pães produzidas, cada pão vai ter que pesar menos. Observe que eu fiz a análise das grandezas sem os valores. Vamos colocar os valores. Em uma panificadora, toda manhã são produzidos 90 pães. E o peso de cada pão é 15 gramas. Caso queira produzir pães com 10 gramas, qual vai ser a quantidade de pães produzidos? Pense lá. Se você aumenta a quantidade de pães produzidos, cada pão vai ter que pesar menos. Não estou analisando os números, estou analisando grandezas. Pronto, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu cheguei na situação, lá no passo 3, na situação B. Então, eu vou inverter uma das grandezas. Na regra de 3 simples, basta inverter qualquer uma delas. Eu vou inverter os valores da primeira grandeza. Ao invés de ser 90 sobre x, vai ser x sobre 90 está para 15 sobre 10. Montei a minha proporção. Aplicando a propriedade fundamental das proporções,
produto dos extremos igual ao produto dos meios, eu vou ter que 10 vezes x é 10x, igual a 90 vezes 15, vai dar 1.350. Corto 0 com 0, 10x é 10, corto 0 com 0, eu tenho que x vai ser igual a 135 pães. Ou seja, eu tenho, com a diminuição do peso para 10 gramas, a padaria vai produzir, a panificadora vai produzir 135 pães. Vamos continuar. Agora a regra de 3 composta. É uma relação que envolve 3 ou mais grandezas, que são proporcionais de forma direta ou inversa. A regra de 3 composta pode ter mais de 3 grandezas, tá ok? Nessa relação existem 2 valores em cada grandeza, com exceção de uma delas, que apresenta apenas um valor. Então, nós temos em cada grandeza 2 valores, com exceção de uma delas que apresenta apenas um valor. E esse valor que falta é o que vai ser determinado pela regra de 3. Vamos para uma situação prática, mas primeiro um passo a passo sobre a regra de 3 composta. Primeiro passo, montar uma tabela com as grandezas e seus respectivos valores. Isso daqui é muito importante. Colocando a grandeza com o valor que se deseja determinar na primeira coluna. Às vezes, na hora de montar o problema, ele não aparece na primeira coluna. Vamos ter isso como prática. Colocar na primeira coluna. Segundo passo, identificar as grandezas como diretamente ou inversamente proporcionais, tendo como referência a grandeza que se procura o valor, ou seja, a que nós colocamos na primeira coluna. Terceiro passo, se as grandezas forem diretamente proporcionais, multiplicar os termos correspondentes presentes nas grandezas da segunda e terceira coluna, que não possuem a incógnita x, e montar a proporção. No caso B, caso as grandezas sejam inversamente proporcionais, inverter os valores da grandeza que apresenta a seta indicadora contrária às demais. Aí, feito esse ajuste, multiplica-se os termos correspondentes nas grandezas da segunda e terceira coluna. E depois, monta a proporção. Depois de montada a proporção, aplica-se a propriedade fundamental das proporções e resolve a equação. Parece muito, mas é bem tranquilo. Vamos ver lá na prática. Agora nós vamos ver a regra de 3 composta pelo passo a passo de forma aplicada em um problema. Vamos lá. Em determinada obra, 10 caminhões descarregam 80 metros cúbicos de areia em horas. E a pergunta é, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros de areia em 5 horas? Vamos estruturar as grandezas, lembrando que o que eu quero determinar é o número de caminhões. Então é a grandeza que vai ter um valor a menos. Ela deve ser a primeira. A grandeza caminhões. Então a primeira grandeza é a grandeza caminhões. Caminhões em unidade. A segunda grandeza, eu vou colocar o tempo em horas. Tempo em horas. E a segunda, e a terceira grandeza vai ser o volume. O volume de areia em metros cúbicos. Então, nós temos que 10 caminhões gastam 4 horas para descarregar 80 metros cúbicos. Quantos caminhões, X caminhões, serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos em 5 horas? Grandeza caminhões está na primeira coluna. Agora nós vamos fazer a análise das grandezas. Lembrando que eu não estou analisando valores, mas sim grandezas. Eu faço perguntas. A pergunta é, se eu aumentar o número de caminhões,
eu vou gastar mais ou menos tempo para descarregar areia. Se eu aumentar o número de caminhões, eu vou ter mais caminhões lá presentes para descarregar areia, então o meu tempo vai diminuir. Agora eu volto para a grandeza caminhões e analiso ela em relação ao volume. Se eu aumento a quantidade de caminhões, eu vou descarregar mais ou menos areia. Se eu aumentar a quantidade de caminhões, eu vou descarregar mais areia. Ok? Então eu não estou analisando os valores, estou analisando as grandezas. Montei, já fiz a análise, observei que a grandeza tempo é inversamente proporcional à grandeza caminhão. Então, vamos montar. Então, será 10 sobre x é igual a grandeza, que é inversamente proporcional, é invertida na hora de montar a estrutura da regra de 3. Então, se não era 4 sobre 5, vai ficar 5 sobre 4. 5 sobre 4, vezes 80 sobre 125. Observa? Está estruturado. A grandeza que é diretamente proporcional não será invertida. Somente a que foi inversamente proporcional, que é a grandeza tempo. Mantenho 10 está para x, assim como eu vou multiplicar. 5 vezes 80, que dá 400, e 4 vezes 125, que dá 1000. Eu tenho aqui uma proporção. 10 está para x, assim como 400 está para 1000. Vamos cortar os zeros para facilitar. 2 zeros, 2 zeros. Então, nós temos que 10 está para x, assim como 4 está para 10. Propriedade fundamental da proporção. Multiplico cruzado, produto dos extremos é igual a produto dos meios. Eu tenho que 4x é igual a 10 vezes 10, 100. Logo, x igual a 100 sobre 4. E nós temos que x igual a 25. 25 caminhões é a minha resposta. 25 caminhões serão necessários para, num tempo de 5 horas, descarregar um volume de 125 metros cúbicos de areia. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta.